Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Bom, sábado abençoado aí para vocês que estão em casa. Mais um dia de isolamento social, mais um dia de quarentena. Mas o sábado está muito bonito, pelo menos aqui em Guarulhos. Sol muito forte, um dia assim bonito mesmo para sair, para conviver com pessoas. Não obstante, estamos em quarentena, estamos isolados. Eu quero falar com vocês sobre o pedido de jejum e oração do nosso presidente da República, Jair Bolsonaro. E está havendo uma polêmica, né, na internet, posições diferentes de pastores e de crentes. E eu senti no coração de deixar uma palavra para vocês. Então estou abrindo essa live aqui sem nenhum pré-aviso, para compartilhar com vocês o que está no meu coração, um pensamento particular meu a respeito desse assunto. E eu acredito que vou ajudar você a tomar essa decisão sobre atender ou não este pedido do nosso presidente em favor do Brasil, em favor do mundo, esse dia de oração e clamor. Vou aguardar mais alguns minutos, já temos aí bastante pessoas online agora. Se você puder compartilhar essa live em grupos do WhatsApp, basta você copiar o link, né, e colar nos grupos de WhatsApp, compartilhar também aí no seu perfil. Um abraço ao Moisés. Ô Moisés, Deus te abençoe, querido. Vinícius Santos, vários irmãos aqui já online, como também o Bispo André Fabiano, beijo no coração, querido. Dorival Barros, Joaquim Marques, muita gente ao vivo agora. E aí, pessoal, o que vocês pensam? Enquanto tá chegando mais gente aí, o irmão Odair, Assembleia de Deus de Madureira aqui de Guarulhos, pastor Clementino, uma bênção. Ontem assisti o culto online de vocês, viu? Pastor Marcos estava na direção do culto. Uma bênção. E aí, qual a opinião de vocês, pessoal, a respeito desse dia de jejum nacional pedido pelo presidente? Você vai jejuar, não vai jejuar? Apoia essa ideia, não apoia? Vá compartilhando aí nos comentários qual é a sua visão, seu entendimento a respeito desse assunto. Olá, irmão Dair mandou uma mensagem aqui, um grande abraço, meu amado irmão, Jesus te abençoe. Estava sumido, a paz de Cristo. Nem tanto, viu, Dair? Nem tanto. Tenho feito algumas lives aí, tem sido uma bênção, mas saudade de vocês, viu? Assembleia de Deus de Madureira aqui em Guarulhos, pastor Clementino, uma bênção, viu? Glória a Deus. A Cíntia Levi, manda um abraço também, grande homem de Deus. Obrigado, Cíntia, Deus te abençoe. Glória a Deus. O José Luiz do Nascimento já compartilha uma opinião aqui. Perfeito. O rei de Nínive também não era uma autoridade espiritual, mas entendeu a urgência da situação. Concordo totalmente com o Senhor, já deveríamos estar fazendo. Exatamente, José Luiz. Eu até anotei aqui essa referência de Jonas, capítulo 3, onde mostra a penitência, né, do povo de Nínive. Ok? Obrigado aí pela sua opinião, José. A Irene também escreve, apoiado. Esse é um momento aí que você pode compartilhar o seu pensamento a respeito disso, né? Essa semana agora, nosso presidente da República, nosso porque somos brasileiros, ainda que você não tenha votado nele, ele é o seu presidente. É engraçado isso, né? A gente... muitas vezes por ideologia ou por partidarismo, nós não reconhecemos, é quase que como se nós não reconhecêssemos a autoridade de quem está eleito, né, pelo voto popular,
de maneira legítima, não importa quem está lá. Foi eleito, é o seu presidente, é o meu presidente. Você pode ser de que ideologia que você quiser dentro do espectro político, à direita, à esquerda, no centro, aos extremos. Não interessa, é o seu presidente. E ele fez essa solicitação, aconselhado por assessores, atendendo o pedido de lideranças evangélicas e também seguindo meio que um modelo do presidente norte-americano Donald Trump, e que proclama um jejum nacional, né? Isso já é costume nos Estados Unidos, desde George Washington, que orava de joelhos, né? Até George Washington, os Estados Unidos tinha muito esse costume, um dia da oração, um dia de jejum pelo país. E George Washington pedia que o povo orasse de joelhos, literalmente de joelhos, né? Então a nação, como no pronunciamento do Donald Trump, ele diz no seu pronunciamento que essa nação sempre recorreu a Deus nos momentos difíceis. Num primeiro momento, todo mundo sabe que o Donald Trump, assim como o Bolsonaro, ignorou um pouco essa crise, né? O nosso presidente tem demonstrado assim claramente uma política anti-isolamento. Eu acho até complicada, não concordo com tudo, né, que o presidente tem falado. Entendo as razões, acho que a questão econômica, dos empregos, da sobrevivência financeira de grande parte das famílias brasileiras que não são registrados CLT, não tem fundo de reserva, vai ser bem complicado, pessoal. Mas trabalhar contra a ideia de um isolamento também é bastante complicado, né? Mas esse não é o mérito da questão, tá? Não é o mérito da questão. A questão é jejum e oração. Você deve ou não deve orar? Você deve atender esse pedido ou não deve? E o pessoal está se manifestando aqui, ó. O Natan diz o seguinte, olha que legal. Oração e jejum nunca é demais. Concordo, Natan. É isso aí mesmo. A Irene Oliveira, apoiado, né? O Valcir, ele diz assim, glória a Deus. Legal. A Monique cita Esther, né? Aquele jejum convocado por Esther. Muito bom. O Roberto de Jesus, eu concordo plenamente com você, pastor Jamierson. Esse é o momento do povo de Deus se unir e buscar a face do Senhor em oração e jejum, independentemente do pedido do presidente da República. Obrigado, Roberto. O Fábio Cassiano, ô Fábio, Deus te abençoe. O Fábio está até de máscara aí na foto do Face. Fazer, né? Não tem outro jeito, né, Fábio? O Fábio, eu gosto dos comentários dele. A Luciana Biasotto, concordo. O João Marcelo diz assim, não me refiro a jejuar ou orar. Não me refiro a jejuar ou orar. Tudo bem, é um ato cristão, mas assumir que o presidente ou outro cargo político é uma constituição divina, aí é fugir do repertório. Pois quem foi às urnas? Deus ou seres humanos? Aqui ele faz um contraponto, aqui não, ele concorda com jejuar e orar, mas ele diz que o presidente ou outro cargo político ele não concorda que um cargo político majoritário, como o do presidente, seja uma constituição divina. Ok, opinião do João Marcelo aqui, depois a gente pode comentar sobre isso. O Wellington Gomes, pastor Jamierson, sempre sábio, saudade de ouvi-los na rádio. Wellington, Deus abençoe, obrigado, viu? Nós não estamos mais na rádio musical, os irmãos já sabem a luta que enfrentamos aí desde o ano passado até o começo desse ano. Então nós não estamos mais, o pastor Cruvinel, o pastor Cláudio Apolinário, e eu também não estou mais com o programa na Rádio Musical FM 105.7, mas já estamos no ar com a Rádio Vida 96.5. Rádio Vida 96.5,
você em breve vai poder ouvi-la por aplicativo, porque é uma rádio que pega no Vale do Paraíba, Alto do Tietê, toda essa região. É uma rádio que está nessa região, ela não está sendo sintonizada aqui em São Paulo. Tá bom, Wellington? Depois eu passo mais informações. Francisco Chagas, estaremos neste propósito aqui em Portugal. Olha que legal, pessoas aí de fora do Brasil, jejuando e orando. Francisco também diz o seguinte, que concorda, né? Ele concorda plenamente. A Mara Silveira, concordo plenamente. Ô, pastora Patrícia Barata, Deus te abençoe, querida. Do Pará, Deus abençoe, minha irmã, uma bênção tê-la aqui. Melquiades, amigão, Deus te abençoe, viu? E aí ele diz aqui, faremos sim, com todas as nossas igrejas. É interessante que aqui, o Éder Pimentel, ele faz uma observação legal. Pastor, nunca antes na história do Brasil, um presidente da República veio a público pedir à população para fazer um jejum nacional. Glória a Deus, é verdade, viu? A irmã Patrícia diz, toda autoridade é constituída por Deus, e ninguém melhor do que quem constituiu a autoridade para orientar o povo nesse momento. Muito legal. Um contraponto aqui para vocês, né? O pastor José Wellington Júnior, que é o pastor presidente, né? Presidente da CGADB, que é a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, é um dos ramos, né? O mais antigo ramo da Assembleia de Deus. Depois tem Madureira, tem outras convenções também. Mas a CGADB representa majoritariamente a Assembleia de Deus no Brasil. E o pastor José Wellington Bezerra da Costa Júnior, né? Inclusive ele é pastor do setor aqui de Guarulhos, que eu sou pastor também. E ele veio a público já está circulando nas redes sociais, a manifestação do pastor Wellington Júnior, aceitando o pedido do presidente. Então é uma postura já da denominação. O presidente da convenção fala em nome da denominação, oficialmente ele está falando. Então ele já está convocando todo o povo para jejum e oração. Creio que outras denominações estão seguindo o mesmo caminho. O Dave Silva de Janar, a cura do coronavírus e de toda a nação. Temos que se arrepender e buscar a face do nosso Senhor Jesus Cristo. O Francisco de Portugal diz assim, Deus proverá, estaremos sim de joelhos clamando. O Jeová Lopes concorda também. Claro que sim, devemos nos unir em prol de uma causa geral. A irmã Patrícia do Pará diz assim, convocação para o jejum, concordo plenamente. Muito bom. Legal, pessoal, obrigado aí pela participação de vocês. Meu amigo Moisés Santos, concordo plenamente com o jejum nacional. É o povo se aproximando de Deus. A Elizabeth Ramos diz assim, antes de tudo, recomendo que se faça súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Muito bem citado, viu, Elizabeth Ramos dos Santos. Ela cita 1 Timóteo capítulo 2. Paulo recomendando, então, essa oração em favor de todos os homens, né? Em favor das autoridades. Legal, pessoal. Obrigado aí pela participação de vocês. Eu agradeço muito, né? Tudo isso que vocês já estão participando. Muito bem. A minha opinião, enquanto vocês estão comentando aí, eu vou falar por alguns minutos apenas. Essa live não é uma live demorada, é uma live para ser rápida.
E eu quero iniciar a minha fala dizendo o seguinte, que eu também concordo, eu também aceito o pedido do presidente da República em favor do Brasil, em favor do mundo, um dia de oração e súplicas. Bem, como eu já escrevi no texto desse meu vídeo, dessa minha live, a minha preocupação não é quem está pedindo oração. Por incrível que pareça, eu estou vivendo para ver crentes contra um pedido de jejum e de oração. É incrível, é incrível. Eu andei assistindo ontem vídeos de alguns pastores que estão se manifestando contra, né, ou querendo boicotar o pedido do presidente para esse Dia Nacional de Oração. Majoritariamente amanhã, né, dia 5 de abril. Outros parece que estão querendo fazer esse dia de oração dia 10 agora de abril, ou dia 12 de abril, que é o domingo de Páscoa. Mas olha, pessoal, a questão não é essa. A questão não é essa. A questão não é quem está pedindo oração. Deixa eu perguntar para você, se um macumbeiro, se uma prostituta na rua, na esquina, durante o seu expediente de trabalho, né, pedir oração para você, pedir jejum para você, para que você jejue por ela, para que você ore por ela, qual seria a sua resposta como crente? Ah, não, uma prostituta não pode pedir oração? Ah, um líder religioso de uma outra religião não pode pedir para a igreja cristã um pedido de oração? Ah, pelo amor de Deus, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Nós estamos vivendo um tempo em que a hipocrisia tem sido a marca de boa parte dos crentes, boa parte da liderança da igreja. Eu nunca imaginei um presidente pedindo para a nação evangélica orar. Nós representamos mais de 60 milhões de pessoas nesse Brasil. A igreja evangélica, ela é uma igreja forte no Brasil. Com representação, nós deixamos de ser um povinho, passamos a ter representação nacional. Né? Agora, por causa de ideologia política, porque o presidente é de direita, porque o presidente não é lá o modelo de líder que você idealizou, por ele não representar a corrente política que você gostaria de ver no poder, você achar que você não tem a obrigação de orar e de jejuar pelo Brasil? Só faltava isso, pessoal. Agora, olha que interessante. A Elizabeth citou aí um texto de Timóteo. Paulo recomendando, nessa carta a Timóteo, que orássemos por todas as pessoas. Então, assim, olha, o ponto de reflexão importante aqui nessa questão não é quem está pedindo. Não importa de onde venha o pedido de oração e de jejum. A questão é, há motivos suficientes para isso? Eu escrevo na minha mensagem aqui dessa live. Nós não deveríamos estar esperando um pastor. Nós não deveríamos estar esperando um presidente pedir isso. Os presidentes das denominações deveriam já ter pedido antes, pessoal. Graças a Deus, o presidente da República, se ele é crente, se não é, se ele é convertido ou se não é, isso não importa. Graças a Deus veio dele o pedido. Ah, mas ele tem intenções políticas. E daí? E daí que ele tem intenções políticas? Eu não vou orar e jejuar por questões políticas. Você que é crente de verdade, você não vai aceitar esse pedido por motivação política. Você vai aceitar porque você é crente de verdade.
Você vai aceitar porque a palavra de Deus ordena que nós oremos e jejuemos. Oração e jejum não deve ter motivação política para o crente. O povo de Israel estava acostumado ao jejum, a igreja primitiva está acostumada ao jejum, é uma ordenança, é uma normativa da vida cristã orar e jejuar pelas pessoas. Meu Deus, pessoal, vamos parar de politizar as coisas. Vamos parar de levar para esse campo político da ideologia. É hora do povo se arrepender, sim. Aí alguns dizem assim, mas muita gente que está orando e jejuando, ou melhor, que muitos desses que vão orar e jejuar, nem crentes são. E daí? Você já imaginou? Você já imaginou no seu juízo um dia pessoas das mais diferentes religiões clamando a Deus? Pastor, mas eles não estão clamando ao Deus verdadeiro. Você é Deus para saber? Você é Deus para saber se ele não está clamando ao Deus verdadeiro? Você acha que Deus não responde à oração do pecador, mesmo sem conhecimento, mesmo sem entendimento? E aí eu vou me aproveitar do que, acho que foi o Natan que escreveu aqui, né? O Natan, ele citou o caso de Nínive. Nínive era como o mundo de hoje. O pecado de Nínive chegou às narinas de Deus. E Deus envia, olha, o único desobediente nessa história, eu tenho uma pregação, o título da minha pregação é o livro mais triste da Bíblia. É o livro de Jonas. Porque é um livro que começa com um homem de Deus sem entender a sua missão e termina sem ele entender a sua vocação. O livro de Jonas começa com Jonas não entendendo o seu papel sacerdotal entre as nações e termina com Jonas reclamando de Deus. Assim se comporta muitos crentes de hoje, pessoal. Assim se comporta muitas igrejas. Querem Deus apenas para os seus próprios interesses. Mas quando Jonas finalmente desembarca em Nínive e prega em Nínive, a Bíblia diz que toda aquela nação assíria caiu de joelhos diante de Deus. Olha o que diz o versículo 5 do capítulo 3. Os ninivitas creram em Deus. Se os ninivitas creram em Deus, você acha que o Brasil não pode crer em Deus? Quantos anos, quantas décadas a igreja está pregando no Brasil, profetas no Brasil, clamando, chamando o povo ao arrependimento? Será que essa é uma hora que Deus não está falando com o Brasil? C.S. Lewis dizia que o sofrimento é um megafone de Deus para chamar a atenção do mundo, gente. Mas continuando a leitura, diz que os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Então nós estamos aqui diante de um exemplo de, ou você acha que os ninivitas conheciam Yahvé, ou você acha que os ninivitas conheciam a lei como os judeus. Não, mas diante daquela circunstância, eles perceberam que o melhor era buscar a Deus. Eles arriscaram o arrependimento. O versículo de número 10 diz assim: Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Deus não enviou juízo sobre Nínive, pelo menos não nesse momento. A nação se converteu, mais de 120 mil homens, sem contar mulheres e crianças. O Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. Nós estamos num planeta com mais de 7 bilhões de pessoas. E eu estou vendo o crente mais incrédulo do que os ninivitas. Porque os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum.
E eu estou vendo crente e pastor que não quer proclamar um jejum simplesmente porque é o presidente da república que está pedindo. Aí eu vi um colega aí dizer o seguinte: mas ele não é pastor para pedir para a igreja jejuar. Meu amigo, você como pastor deveria ter pedido. Deus está levantando uma mula, né? Vamos usar essa analogia. Lembra da mula de Balaão? Que ouvia mais a voz de Deus do que o profeta Balaão? Tem muitos pastores surdos como Balaão. O presidente não é um pastor, não é um bispo, não é um apóstolo, mas é uma autoridade constituída por Deus. Nós temos a passagem de Romanos, capítulo de número 13, que diz assim: todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Bem, arranca isso da sua Bíblia, joga fora. Inclusive, você toma muito cuidado como você se refere às autoridades constituídas. Toma muito cuidado, você não precisa ser eleitor do Bolsonaro para respeitá-lo. Mas agora ele, investido da autoridade do cargo presidencial, você tem que tomar cuidado, você tem que ter honra. O princípio da honra é um princípio bíblico. Respeitando o pai, respeitando o professor, respeitando autoridades públicas. Eu não concordo com tudo. Eu posso me manifestar contrário a uma postura do presidente, mas eu não posso ser zombador. Eu não posso ser zombador. Eu sempre me lembro do caso citado por Judas, da disputa do arcanjo Miguel com Satanás sobre o corpo de Moisés. O texto diz que quando o Miguel disputava com o diabo o corpo de Moisés, Miguel não ousou falar palavras injuriosas contra Satanás. Gente do céu, o arcanjo Miguel, provavelmente o anjo mais poderoso da corte angelical, não foi desaforado com o diabo. E você tem sido desaforado com as autoridades. Você já pensou isso? Repito, você não precisa ser eleitor do presidente da República, seja ele quem for. Era o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, agora é o senhor Jair Messias Bolsonaro. Mas seja lá a autoridade que estiver naquela função, a Bíblia diz que ela foi investida de autoridade e ela está ali por permissão de Deus. Nem que seja como juízo sobre o povo, mas está ali constituída por Deus. E você precisa respeitar. Então, assim, qualquer um poderia pedir para a igreja jejuar e orar. E a igreja tinha que aceitar. Eu vou colocar isso numa ordem melhor. Antes, então vamos lá. Vamos tomar fôlego aqui. Vamos lá. Antes que presidente da República, antes que qualquer pessoa pedisse para a igreja evangélica orar e jejuar, a igreja evangélica deveria estar orando e jejuando. Os pastores presidentes e pastores das denominações deveriam já ter convocado o povo para orar e jejuar. Essa é a verdade. Agora, nós não fizemos isso, a grande maioria de nós não fizemos. Temos que ser humildes para entender a nossa lentidão nesse processo. Aí vem o presidente da República, que é uma autoridade constituída por Deus, investida de autoridade, não autoridade espiritual, mas autoridade pública. Chama o povo para orar, aí os crentes falam assim: não pode, porque ele não é um pastor. Não pode, porque ele tem intenções políticas. Não pode, porque tem gente que não é nem convertida que vai estar orando também. Vamos deixar de hipocrisia, pessoal? Vamos deixar de hipocrisia? Olha, esquece que foi o presidente da República que pediu. Esquece que tem gente não convertida que vai estar envolvida nesse dia de clamor. Você é crente de verdade? Se você é crente de verdade, faça de maneira correta o jejum. Veja que os ímpios de Nínive,
Eles creram em Deus e fizeram um jejum que agradou a Deus. Ou você acha que se o Brasil realmente, independente de confissão religiosa, independente de partidos, se o Brasil realmente se vestir de saco e cinzas e clamar a Deus, Deus não pode curar a nossa nação? Deus não pode livrar o Brasil dessa peste que rodeia o mundo? Você não acredita nisso? Então você não tem fé. Você não sabe nem o que significa orar. Entende? Mas o que a Bíblia diz? Que Deus viu o que eles fizeram. Então, pessoal, é o seguinte: se nós orarmos de maneira correta, se nós jejuarmos, nós que somos crentes, eu não espero isso de pessoas de outras religiões. Eu sei que muita gente, na sua ignorância, estará orando e jejuando e Deus estará ouvindo, sim. Porque Deus ouviu os ninivitas. E a história traz muitos exemplos de ímpios clamando a misericórdia de Deus e Deus se movendo na sua grande misericórdia, porque o nosso Deus é um Deus de amor, não é um Deus vingativo. Ok? E o versículo 10 diz assim, que Deus viu o que eles fizeram. Então, olha assim, ó, se nós, como igreja verdadeira, se curvar diante de Deus, se humilhar e orar e buscar a sua face, a promessa é: eu ouvirei dos altos céus e sararei a sua terra. Qual o jejum correto a se fazer? Eu convido vocês para lerem a aula sobre jejum e oração que Jesus deu. Então você que vai jejuar e orar, você deve fazer como Jesus orientou. Mateus 6, a partir do versículo 16. Olha o que disse Jesus: quando vocês jejuarem, não fiquem com aparência triste como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça, lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao Pai, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Então, olha, desculpa aos colegas que estão numa linha contrária, né? Eu não espero ver pastores boicotando um dia de oração. Você pode até não aderir, ok? Você pode até não aderir. Olha, eu não vou mobilizar a minha igreja para isso. Inclusive eu, como pastor local aqui em Guarulhos, a minha palavra aqui serve aos membros da minha igreja. Convido para que todos jejuem e orem amanhã. Eu não vou estabelecer como uma normativa para a nossa igreja. Nós acabamos de sair de 15 dias de oração e jejum. Todos os dias, às 22 horas, nós estávamos em campanha de oração. Mas todos os membros da minha igreja, voluntariamente, estão convidados a orar e jejuar amanhã. Se você não pode jejuar o dia inteiro, jejue em tempo. Se você não pode jejuar por alguma razão, tire o dia em reflexão, meditação da palavra de Deus. Ok? Eu tenho certeza, queridos, eu tenho certeza que Deus tem uma bênção para a igreja no Brasil. Eu tenho dito o seguinte, e essa palavra aqui são para pastores que estão me ouvindo. Nós seremos uma igreja muito melhor no mundo depois do corona. Nós seremos crentes melhores, as igrejas viverão um avivamento, as igrejas se encherão de pessoas. Esteja preparado para o que Deus há de fazer no Brasil e no mundo depois deste grande mover de Deus. Com certeza é Deus falando conosco, Deus está transmitindo uma mensagem para a igreja no Brasil. Não seja do contra, não seja rancoroso, não seja intempestivo. Essa é uma hora de muita calma, é uma hora de tomar os cuidados devidos.
siga as orientações de saúde, as orientações de segurança, né? Vamos seguindo aí as autoridades. Eu sei que está tudo muito confuso, um médico fala uma coisa, vem outro médico e fala outra coisa. Se você ouvir o Drauzio Varela, você acha que é o fim do mundo. Se você ouvir o médico Osmar Terra, você acha que não está acontecendo nada. Então, duas autoridades médicas falando coisas totalmente diferentes. A grande verdade é que nós estamos numa Babilônia, ninguém está entendendo mais nada. Mas nós como povo de Deus, nós temos uma saída, pessoal. Nós temos um Deus para buscar, não há confusão em Deus. Se há confusão na política, se há confusão no YouTube, se há confusão nas opiniões do Facebook, não há confusão na palavra de Deus. Tire mais um tempo de oração, desligue um pouco a sua televisão, pare de ficar ouvindo opinião de terceiros, vá buscar entendimento do Senhor, vai buscar, né, o Senhor nessa hora. Amém, queridos? Então, olha, essa é a palavra que eu queria trazer para vocês. Eu não espero que todos vocês concordem comigo, eu estou aqui no meu perfil, então é uma opinião particular minha. Essa opinião não representa necessariamente a opinião da minha denominação, não representa necessariamente a opinião do seminário que eu sou diretor e proprietário. Essa é uma opinião do pastor Jamierson. Se você concorda comigo, se você vê equilíbrio bíblico nas minhas palavras, espero que ela tenha abençoado a sua vida, tá bom? O Jeová, vou ler aqui alguns comentários de vocês. O Jeová Lopes diz assim: Nabucodonosor era pastor, bispo, evangelista, semideus, presbíteros e apóstolo? No entanto, ao reconhecer a divindade de Deus, Deus o chamou de meu servo. Deus usa quem ele quer. O Jeová fez uma pergunta retórica, né? De fato, Nabucodonosor, um dos homens mais perversos da história bíblica, mas teve um tempo que ele reconheceu a autoridade de Deus e Deus chamou o Nabucodonosor de meu servo, ou seja, serviu aos propósitos de Deus. A Juliana Barros escreve o seguinte: amém, eu creio assim, pastor. O Adagilson: amém, eu creio também. A Érica Moraes, maestrina e líder do louvor da nossa igreja em Guarulhos, também em concordância com essa palavra. A Juliana Barros também. Legal, deixa eu ver mais opiniões aqui. O apóstolo Ezequiel Santana: pastor, eu estou convidando em minhas redes todos para este jejum. Evangélicos, católicos, espíritas, maçons e todas as demais religiões para o jejum. E em favor da nação e não de uma religião. Olha, o apóstolo Ezequiel está chamando todo mundo para orar. Graças a Deus, né? É uma oportunidade ímpar, gente, né? A Maria Silveira diz assim: glória a Deus pela vida do nosso presidente, atendeu o pedido do povo. Glória a Deus mesmo. O que eu vou fazer? Eu não sou a favor do Bolsonaro. Meu irmão, pelo menos você deveria ser a favor do Brasil, né? Você deveria pelo menos ser a favor da pessoa do Bolsonaro. Você pode até não ser a favor do governo dele. Mas você não pode nutrir ódio pelas pessoas. Eu tenho visto crentes com ódio, né? Com ódio. Então, tome cuidado com essas coisas, né? Deixa eu ver mais opiniões aqui. O Adagilson diz assim: cá para nós, o presidente da República está mais crente do que muitos presidentes de igrejas. É verdade, rapaz, é verdade. O Moisés Lorente, falando a verdade, é isso mesmo. Um abraço, meu amigo. Ô, pastor Moisés Lorente, de Várzea Paulista, um beijo no coração, querido. Sua família é uma bênção, viu? Pastor Antônio Lorente, família de pastores, uma família que é uma coluna da igreja ali no município de Várzea Paulista, perto de Jundiaí. O Eduardo Viana: é isso mesmo, pastor, concordando aqui com as minhas palavras. Muito bem. Pessoal, obrigado aí pela live.
Agradeço aí a participação de vocês. Compartilhem essa transmissão aonde você achar melhor. Deus te abençoe, um bom sábado, um bom domingo. Deus guarde a sua casa, guarde a sua família. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti nessa hora. Peço a Tua bênção, a Tua proteção sobre o Brasil. Peço a Tua bênção, a Tua proteção sobre as autoridades públicas, a começar do nosso presidente Jair Bolsonaro, todos os seus ministérios, os governos estaduais, os governos municipais. Senhor, abençoa a Tua igreja no Brasil, levanta a Tua igreja com voz profética, levanta a Tua igreja com ousadia, para proclamar o Evangelho, aproveitar este momento de quebrantamento, Senhor, e entrar com a pregação do Evangelho genuíno. Desperta os ministérios que estão adormecidos, desperta os crentes, Senhor, que estão entorpecidos de tantas opiniões antibíblicas e tantas opiniões contrárias. Leva teu povo ao arrependimento, leva teu povo à confissão. Deus, nos quebrantamos diante de Ti, nos humilhamos diante de Ti, sabendo que nada somos, sabemos, Senhor, que nada podemos sem a Tua misericórdia. Deus, nos guarda, Senhor, de intrigas entre irmãos. Nos guarda de sermos motivo de fofoca, motivo de contendas, mas que a Tua igreja se levante com um só corpo, Senhor, sacerdotalmente intercedendo pela nação, profeticamente pregando o Evangelho. Em nome de Jesus, queremos abençoar todos os irmãos de todas as igrejas, que este final de semana seja um final de semana cheio da Tua presença, em cada reunião online que está acontecendo, em cada pequeno grupo que está acontecendo, a Tua presença esteja sobre o Teu povo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe.